Bom, o segundo passo, então, o primeiro é criar um fluxograma, mapear o processo, priorizar e começar a padronizar. O segundo passo é jogar essa sequência num formato padrão, que a gente chama de procedimento operacional padrão. Tem essa carona, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E qual é o grande objetivo do procedimento operacional padrão, mais conhecido como POP, né? Ele é usado para indicar os procedimentos para execução das tarefas de um processo de modo que os resultados desejados possam ser alcançados e mantidos. Então, isso daqui é a Bíblia do operador. Eu só falo que o meu processo está padronizado, que é o segundo passo, não é todo, a partir do momento que eu tenho alguma coisa parecida como essa. E nós vamos falar em detalhes cada parte do procedimento operacional padrão, que é o segundo passo para a padronização. Então aqui eu amplifiquei um pouco mais. Então esse procedimento está encaixado no S do SDCA, S é de Standard, que quer dizer padrões. Então aqui eu tenho uma carona dele, né? Eu tenho, por exemplo, aqui um procedimento operacional padrão, onde tem aqui uma determinada operação, minar. Aqui está a data, o número da revisão, o número do procedimento. Aqui é a tarefa, o que deve ser feito. Então aqui é a descrição clara da tarefa. Onde será feito? Qual é o local onde será executado a tarefa? Quem vai fazer? Qual é o cargo? Qual é a função dos executantes da tarefa, né? Quem vai fazer esse procedimento? Quem é o responsável por fazer? Esse item de verificação é as condições que devem ser atendidas para que a tarefa possa ser executada. Então, por exemplo, eu vou utilizar um procedimento desse para usinar uma peça do torno. Então, quando eu pego aquela matéria-prima para começar a executar o meu procedimento operacional padrão, o que eu tenho que verificar nessa matéria-prima para que ela esteja correta e eu possa usar na minha operação? Existe alguma característica dimensional ou visual que eu tenho que checar antes de começar a minha tarefa? Porque se eu receber produto ruim, eu vou ter problemas na minha execução. Então, item de verificação é alguma característica dimensional ou visual que eu checo antes de dar início na minha operação. Se isso for crítico, você pode destacar. Geralmente, nós colocamos isso por experiências anteriores. Olha, eu já recebi problemas em relação ao material da operação anterior, então eu destaco aquilo que eu tenho que verificar. Se tiver problema, eu nem inicio a minha operação. Eu devolvo para a operação anterior para poder classificar esse tipo de matéria-prima que está chegando para mim, tá? Isso quer dizer item de verificação. Como e quando? Aqui são o relato de todas as atividades, relato simples e ordenado na sequência de atividades. É o que vai ser feito, quais são as etapas que vão ser feitas para eu poder executar com clareza essa verificação. Itens de controle nós vamos falar um pouquinho, verificação nós vamos falar um pouquinho. Então aqui está a carona de um procedimento operacional padrão que nós devemos ter quando for iniciar aí o segundo passo da padronização, que é escrever esses procedimentos.